Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, esse é o Multiverso e bora lá para mais um vídeo. E bom, como vocês já viram aí, a gente vai estar falando hoje sobre o primeiro game BR, isso mesmo, BR também faz game bom. Como vocês já viram aí no vídeo que saiu na sexta-feira, se vocês ainda não conferiram, vai estar aí no card. E hoje a gente vai estar dando continuidade aí, né, a essa história do Brasil nos games hoje, né? Então a gente vai estar conferindo aí todo o início da história até os dias mais ou menos, os dias atuais aí, né? Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E bom, a nossa história hoje vai começar aí nos anos 70, onde vários jogos aí de videogames, né, no caso só chamavam videogames naquela época, estavam chegando aqui no Brasil, né, nesse estilo do Pong, que foi o primeiro jogo lançado aí, né? Se você ainda não conferiu o nosso vídeo que a gente falou do primeiro jogo também, vai lá conferir. Também vai estar aí no card, beleza? E com isso, né, foi chegando várias outras marcas e o primeiro jogo, né, aqui do Brasil não poderia ser diferente. Também é um jogo aí de Pong. E o nome dele era TV Ball, que era um Pong com 4 jogos, né, um estilo de Pong aí com 4 jogos, que era naquela pegada de tênis de mesa, né, uma parada meio assim. E esse que seria aí o primeiro videogame, né, brasileiro, que foi fabricado lá em 1976 no Rio de Janeiro. E depois que se seguiu aí, né, com outros videogames que ficaram mais famosos que ele, que é o caso aí do Telejogo 1, 2, 3 e 4, aí, que teve várias versões, e alguns outros também, né. E com isso, né, veio aí uma ascensão de todas as formas na tecnologia aqui dentro do país, né? E a gente começou a engatinhar ali na beira dos anos 80, né? Que é o próximo passo da nossa história. E que se fundiu ali com vários projetos, né, de 70 e 80, como as primeiras coisas que estavam surgindo mesmo nessa parte da tecnologia, de computadores, videogames, né? E que foi aí o pontapé inicial dos brasileiros aí neste mundo da tecnologia. E com isso, né, a carência surgiu a primeira revista de tecnologia do Brasil, né, chamada aí de Microsistemas, em 1981, e servia aí como uma revista para os aficionados aí por tecnologia, para que eles ficassem assim, né, inteirados com o que estava acontecendo na tecnologia, o que estava chegando de novo no Brasil e também o que estava chegando no mundo, né, porque trazia notícias de fora que aqui era meio, né, difícil de chegar aí por outros veículos de comunicação, como TV, que está começando ali também a trazer notícias, mas era algo mais local, né? Tinha as revistas ali de notícias, né, de outras paradas, de política, né, do próprio jornalismo ali. E então surgiu dentro aí a Microsistemas, que acabou se tornando aí a revista mais importante do ramo, principalmente aí, né, por causa dessa carência mesmo de notícia que era bem difícil de achar. E com isso veio atrelada a ela, né, o primeiro jogo, e que vai ser aí o próximo passo aí do nosso vídeo, que começa aí então em 1983, o primeiro jogo lançado aqui no Brasil e também o primeiro jogo lançado, né, por códigos aí em uma revista aqui no Brasil, que é o jogo Aeroporto 83. E sim, o 83 na frente é respectivo aí o ano de 83 que ele foi lançado. E esse sim foi o primeiro jogo brasileiro feito na história, né, e foi publicado aí na revista Microsistemas, e foi feito por Renato De Giovanni, que estava ali em contato, né, com a revista, porque ele era um dos aficionados ali pela tecnologia, e por algum tempo eles ficaram aí nessa conversa, até que eles entraram em um acordo para que o Renato, né, o De Giovanni aí, lançasse então os seus jogos dentro da revista. E então ele lançou assim em 83, naquela edição, né, o jogo aí Aeroporto 83. E com isso foi um marco para a revista e também para a época, porque fez a revista aí ser esgotada em menos de um mês. Compraram todos os números da revista em menos de um mês, que era um feito histórico, porque era uma revista de nicho e, né, uma parada aí que tinha um nicho muito específico, não era só um nicho, era um nicho muito específico mesmo. E era um nicho meio que razoavelmente novo, porque a revista mesmo surgiu em 81, em 83 foi lançado o jogo ali e vendeu absurdo mesmo. E depois ele começou a postar outros jogos dentro da revista. E pela época era um jogo um pouco simples, onde você tinha que simplesmente pousar um avião.
que era aí em forma de caracteres, né? Mas que não era só pousar o avião, você ainda tinha que destruir alguns obstáculos que estavam ali na pista, né? E você tinha que atirar bombas, né, nesses obstáculos para poder destruí-los, e com isso você ganhava pontos. E também você não conseguia atirar mais de uma bomba por vez, você tinha que atirar quando ela chegasse no chão, explodisse, você podia atirar novamente. E o avião do jogo, ele andava somente para um lado, né, do lado esquerdo para o lado direito, e também ele andava sozinho. Então quando ele chegava no final da fase ali da tela, ele voltava no começo da tela um pouquinho mais para baixo, né, para continuar ali a sua jornada e você continuar atirando ali nos obstáculos. Mas que você ainda tinha outros dois elementos, que era o radar e também a torre do aeroporto, que você não podia atingir com as bombas, porque se você atingisse ali com as bombas, você perdia pontos. Então era bem estratégico aí a parada, né? E a bomba era em diagonal, era mó, sabe, cheio de firula ali. Não era somente a bomba reta, você tinha que calcular o ângulo ali, mais ou menos, né? Que a bomba ia certinho, na velocidade e tal, cheio das paradas aí. E tinha duas formas de jogar aí o jogo. Ele foi comercializado alguns anos depois, né, em fita cassete, mas no princípio lá quem comprou a revista tinha que digitar todo o código do jogo. Não era muito, mas ainda assim era um trabalho insano, né? Você tinha que digitar o jogo para você conseguir jogar. E quem não tinha um gravador de fita cassete para gravar ali o código do jogo, toda vez que reiniciava o computador, né, ele tinha que digitar o código novamente, né, que não ficava salvo. Os computadores antigamente não tinha memória assim para ficar salvando essas coisas, então tinha que digitar tudo de novo para poder jogar. Então era um trabalho alucinante mesmo, e hoje em dia o povo reclamando aí de jogos, porque o serrilhado do jogo não sei o que. Antigamente os caras tinham que digitar o código do jogo para poder jogar, pra você ter uma ideia. Não era o gráfico que importava. E como eu mencionei, né, alguns anos depois eles começaram a lançar aí fitas cassete, que era aí os jogos comerciais, né, que ficaria conhecidos aí. E essas primeiras fitas aí eram compatíveis com o PC Sinclair ZX81, que era um componente que você acoplava ali na televisão, uma espécie de console, mas que transformava ali em um computador, que eram aqueles tubões, e aí tinha um aparelhinho do lado ali que parecia um videogame, mas não era, e era um computadorzinho ali, mas que não tinha memória, por isso que eles tinham que fazer ali todo o código de novo para poder estar adicionando o jogo e jogando novamente. E o primeiro jogo comercial dessa época das fitas cassete aí foi feito pelo próprio De Giovanni, conhecido aí como Aventura na Selva, que foi lançado lá na revista primeiro, né, como códigos ali, igual o Aeroporto 83, e quando eles colocaram para fita cassete ficou conhecido aí como Amazônia. E esse que se tornaria aí o primeiro jogo comercial do Brasil. E o próprio Renato De Giovanni faz parte ali da história dos videogames aqui no Brasil, não só por lançar esses jogos importantes e o primeiro jogo mesmo do Brasil, ele também é dono de duas outras façanhas aí, né? Que foi aí o lançamento, né, em nome dele, da revista, o jornal informativo, fica mais apropriado aí, da revista que ficaria conhecida como Tilt, que trazia aí várias notícias e outras coisas aí sobre o mundo dos jogos que estava avançando ali na década de 80 até o finalzinho da década de 90 ali, né? E essa era a obrigação ali da revista Tilt. E também ele era responsável pelo primeiro curso de desenvolvimento de jogos aí, né? Desenvolvimento de games do Brasil. E hoje ele já está aí meio velhinho, ele acaba por participando aí de várias conferências e também eventos de games, dando algumas palestras de como era para desenvolver naquela época. E o que a gente precisa agora é de mais desenvolvedores, cada vez mais estúdios, né, para trazer vários jogos excelentíssimos, né, como alguns que a gente colocou aí no fundo para vocês estarem vendo e conhecendo, e que você já viu algumas coisas também lá no nosso vídeo aí dos melhores jogos brasileiros. Claro que dá para fazer uma parte 2, uma parte só de jogo de 2D, que é bem conhecido, o jogo só mobile. Se vocês quiserem, já deixem aí nos comentários. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí das notificações para ficar aí por dentro de tudo. E também sigam a gente nas redes sociais, porque tem vários outros conteúdos lá,
para vocês conferirem, né, que a gente está cobrindo algumas coisas, jogos, lançamento, alguns eventos que a gente vai postando lá e também recomendações. Então eu convido vocês para ir lá e curtir as nossas redes sociais, principalmente o Instagram aí que tá tendo bastante conteúdo, e também no Facebook, porque é uma plataforma aí que dá para postar uns vídeos maiores aí, então vai lá conferir também, beleza? E então eu vou ficando por aqui, um abraço e fui! Os BR é brabo demais.